Oi, Ana Paula. Vamos juntas, né? Oi, Debinha. Tudo bem? Oi, Renata. Vamos ver se eu tô aguardando a Ana Paula. Ana Paula vai entrar junto hoje. Que alegria. Ah, deu Oi, certo. Cá, tudo bom? Foi até rápido, né? Pois é, estava aqui esperando você entrar e só solicitei por dentro. Ai, que Tudo bom. Que bom? ótimo. A Ó, minha é um tela está prazer enorme quente. estar com você, viu? Ai, que bom. É A uma imagem alegria. tá boa, o som tá bom aí? Tá bom, tá. Você tá com Hum, fone agora? tô com fone, Eu não tá? sou Tá dando habituada a usar eco o para fone, então eu você vou aí, deixar o não? fone com você. Hã? Não Eu ouvi. não sou muito habituada a usar o fone, então eu vou Tá, deixar ele com você. Aí dizem tá que bom. quando tem duas pessoas, um tem que usar o fone, que aí evita o eco. Eu nem sabia. Tá. Você tá achando minha imagem escura? Tô, Tá? tô. Ah, eu vou botar mais luz então, É, só um acende pouquinho. uma luz, alguma coisa, está um pouco escura. Tá bom, ok. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Que bom, uma alegria ter vocês aqui. Hoje, com a presença super especial da Ana Paula. Muito feliz. Eu lembro quando eu conheci a Ana Paula a primeira vez, foi a minha aluna Dalva, que. Não, primeiro a Ana Paula fez aula comigo. A Ana Paula fez uma aula de yoga comigo lá na Aroeira. E aí depois a Dalva, minha aluna, comentou: Ah, é a minha terapeuta, a Ana Paula, ela é incrível. E um monte de gente mandando mensagem. Nossa, ela é ótima. Essa psicóloga é incrível, eu adoro. Eu E sou teve um assim com monte a de minha também. Eu fico mensagem. doida quando vejo minha psicóloga. Ô, Carla, é um prazer estar com você, viu? Ah, Quero que bom, dizer para estou muito você que você feliz. está assim no top 10 das pessoas que eu acho que são super amáveis. E o que eu Oh, que mais bom. admiro em você é a sua amorosidade mesmo. Ai, gratidão, que Então, bom, um que grande bom, estamos prazer. juntas. Ai, fico muito feliz. Eu queria que você se apresentasse, porque tem algumas pessoas que não te conhecem. Tem muita gente aí que está falando, minha psicóloga linda, maravilhosa. E agora, mas você se apresenta, por favor. Tá certo. Bom, eu sou Ana Paula Ricarte, sou psicóloga clínica, trabalho na linha do existencialismo, humanismo, positivismo. Trabalho normalmente individualmente, mas também trabalho com grupos. Sou formada com a Tereza Gaioso para fazer atendimentos em grupo. E esse tema do perdão, ele é um tema que a gente fatalmente vai usar no final de todos os grupos, porque é importantíssimo você fazer dentro do processo terapêutico esse trabalho de perdão. Tá? Então, essa sou eu. Trabalho com muito amor, muito carinho e Ai, amo que esse tema. E, assim, depois que você fizer a leitura aí, eu vou falar um pouco de como eu trabalho com o tema do perdão na clínica, tá? uhum. No É, o que eu consultório e na terapia percebi, de grupo. eu Hum, comecei a enviar toda noite, você recebe também, né, uma meditação guiada isso. para os meus Maravilhosa, por alunos. sinal. E aí eu percebi que a meditação do perdão, tem uma meditação específica do perdão, eu acho que tem mais de uma. Tem o auto-perdão, o auto-amor e o perdão. Teve um Certo. retorno impressionante, as pessoas falaram, nossa, como eu preciso disso, como é necessário. E coincidiu que eu estava lendo esse livro do perdão, Hum. que eu achei incrível, eu achei realmente incrível esse livro, porque ele traz vivências das pessoas, né? Ele traz as historinhas, como é que acontece e tudo. Então eu falei, sei lá, me veio essa ideia, acho que eu vou ler o livro e comentar, e pouco a pouco, né, ir trabalhando isso. Porque eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, precisa perdoar, né, Ana Paula? Isso faz Olha, parte da Carla, nossa e existência, né? principalmente se auto-perdoar. É, é Eu vou falar verdade. muito sobre o auto-perdão porque é muito É. importante. Porque senão você Tá? não consegue nem caminhar, né? Não consegue seguir em frente. Você está É. sempre presa, sempre amarrado, né? Numa situação em que, sei lá, às vezes nem existe mais e a gente, como eu falo às vezes, a gente se torna o próprio algoz, né? Começa a se chicotear e não se perdoar, é algo muito forte, né?
É, Muito, é muito muito, bom. muito ruim. E ao contrário, o perdão é libertador, né? Quando a É, pessoa consegue realmente um perdão autêntico, ela se liberta. Muito, é, muito, muito. com certeza. Então tá, então vamos lá. Olha, o livro do perdão, que é o livro que a gente está seguindo. Esse livro ele foi encontrado num sebo. E aqui no título do livro está escrito O Caminho para o Coração Tranquilo. Hoje eu vou É isso ler, é mesmo. uma historinha. A gente já falou aqui das razões para perdoar, por que é tão importante perdoar, o que o perdão traz. E ela sempre fala, o que eu acho muito interessante é que ela sempre diz: o perdão é uma escolha, é uma atitude, é uma decisão. Né? É uma decisão, você decide perdoar. Por mais que aquilo ainda doa, por mais que aquilo ainda seja difícil, sofrido mesmo, né? Mas é uma decisão, eu escolho me libertar. Então, eu acho muito lindo que ela vai mostrando as histórias, e nessas histórias a gente percebe esses caminhos que a gente pode seguir, de mudar o olhar, de mudar a percepção do outro, né? Não olhar o outro o tempo todo como um vilão. Então, isso eu achei bem bacana. É isso E mesmo. eu estou muito feliz porque você tem autoridade de psicóloga, tem autoridade da sua experiência, né? Então isso enriquece muito, porque eu estou aqui espontâneo mesmo, é uma coisa muito. Mas isso enriquece muito. Eu queria Mas não agradecer tenha de dúvida, coração. eu tenho acompanhado o seu trabalho e a maneira que você trabalha na leitura e depois na meditação é extremamente terapêutico, né? Você Ai, que vai bom. alcançar realmente o coração das pessoas e com certeza algumas mudanças virão, né? Não tenha dúvida. Eu estou Ai, que admirando muito bom. o seu trabalho, venho acompanhando as leituras, é toda terça e quinta, 11 horas da manhã, né? Isso, é. E com certeza é um trabalho terapêutico belíssimo. Você Ai, que também é bom. autoridade, viu? Vamos juntas, né? Vamos juntas nessa caminhada. Então, eu vou começar a ler a história de Megan, que é hoje a parte do livro. Eu estava pronta a deixar o meu emprego. Eu já tinha chegado ao ponto em que detestava acordar de manhã, cheia de ansiedade quanto ao dia que nascia. A verdade é que eu adorava a minha posição como vendedora, eu gostava da linha de produtos e da maioria dos meus colegas. Era minha chefe, a gerente do meu departamento, que me deixava louca. Dificilmente passava um dia sem que ela achasse alguma coisa errada no meu trabalho. E embora eu fosse a vendedora que mais ganhava comissões naquela divisão, a minha chefe, Joana, sempre achava algo errado. Eu estaria trabalhando na minha mesa quando o telefone tocasse. Eu ficaria cheia de raiva e medo quando ouvisse a voz fria de Joana pedindo que eu fosse ao seu escritório. Enquanto caminhava pela sala, eu perceberia que o meu maxilar estava cerrado e que as minhas mãos haviam se fechado em punhos. Uma vez dentro do seu escritório, encarando o seu rosto zangado, eu tinha que responder a uma lista de checagem ritual. Você fez tal coisa? Interrogação. Você cuidou de tal coisa? Ela continuava até que eu estivesse pronta para esganá-la. Muitas vezes ela encontrava alguma pequena omissão para poder me criticar. A essa altura, eu estava tão zangada que ao voltar para minha mesa, passava algum tempo fazendo buracos no meu mata-borrão com a caneta, enquanto pensava em fantasias de vingança. Quando fui ao meu exame médico anual, o médico me preveniu que a minha pressão sanguínea e o meu colesterol estavam subindo. Ele perguntou sobre o meu nível de estresse no trabalho e me aconselhou a tomar alguma atitude. Na semana seguinte, um amigo me convidou a uma palestra sobre o perdão. Nem me lembrei de Joana quando fui à palestra. Para mim, ela estava além do perdão. Mas eu achei que talvez fosse hora de pensar em perdoar um antigo namorado. E além disso, era uma ocasião de ver esse meu amigo. As ideias que foram apresentadas lá eram completamente novas para mim. E para minha surpresa, fiquei inspirada a realmente começar a aplicá-las no meu relacionamento com Joana. No dia seguinte, prometi a mim mesma que veria tudo que Joana fizesse como um sinal de medo ou insegurança. Isso ela já falou aqui no livro anteriormente, que às vezes a pessoa que está sendo muito agressiva com você, muito arrogante, ela está por baixo de uma capa de medo, de insegurança, de sofrimento às vezes, né? De muita dor.
E é uma forma que ela tem de disfarçar tudo aquilo. Ela não sabe como lidar com tanta emoção. No dia seguinte, prometi a mim mesma que veria Joana, ou que veria tudo que Joana fizesse como um sinal de medo ou insegurança. E quando pensei sobre isso, soube que estava certa. Quando ela me chamou, respirei fundo 3 ou 4 vezes e caminhei o mais calmamente possível para o seu escritório. Foi a mesma rotina, mas dessa vez eu me lembrei de respirar fundo e tentei praticar o perdão. E ela sempre fala isso, de você dar uma pausa, parar, respirar profundamente e seguir. Pela primeira vez, olhei bem para o seu rosto e vi marcas profundas do que parecia ser medo e raiva. Dessa vez, eu elaborei as minhas respostas, tentando assegurar-lhe de que eu estava tomando conta dos negócios e de que tudo estava coberto. Inesperadamente, o rosto de Joana suavizou-se um pouco. O questionário foi um pouco menor e ela disse um adeus com um calor pouco característico. No dia seguinte, eu soube que seu filho adolescente sofria de um problema de saúde raro, o que aconteceu poucos meses do seu divórcio. A minha percepção de Joana mudou de uma figura materna crítica e acusadora para de uma mulher sobrecarregada, estressada e assustada. À medida que eu cultivava essa nova compreensão, comecei a ver que sob todo o medo, culpa e julgamento, estava apenas outro ser humano tentando conseguir amor, reconhecimento e atenção do modo que achava melhor. O seu trabalho havia se tornado o último bastião de controle, de modo que ela lutava desesperadamente para garantir o sucesso do seu departamento. Agora, ao invés de querer matar Joana, eu comecei a querer ajudá-la. Quanto mais eu fazia isso, menos medo ela tinha. Incrivelmente, ela passou a confiar em mim e ficamos amigas. Embora às vezes ela volte ao seu antigo comportamento quando está sob muita pressão, já não levo isso para um nível pessoal. Gosto de ir trabalhar e sinto-me mais produtiva, porque não gasto tanta energia ficando zangada ou me recuperando das minhas reuniões. Você vê, ela mudou a atitude, ela mudou a energia com a chefe. Ela passou a olhar a chefe de uma outra forma. E, naturalmente, a chefe já diminuiu também aquela resistência, né? Aquela dureza. Eu achei e a agressividade, né? Agora está com você. Hoje eu vou ela tirou a agressividade. Para poder dar espaço para você trazer para a gente o que você quiser. Tá bom. Pois é, eu quando recebi o seu convite, eu fiquei com muita vontade de começar falando pelo auto-perdão, né? Mas com certeza eu vou chegar aí no caso da funcionária da Joana também, tá? Mas se não chegar hoje também, não tem problema. A gente pode marcar outra e a gente continua, tá bom? Tá. Mas eu trabalho da seguinte forma, Carla. As pessoas, normalmente, carregam muita culpa de si mesmo, sabe? Então, quando eu percebo, né, essas culpas de si mesmo que as pessoas carregam e não tenho auto-perdão, né, então eu começo realmente a trabalhar pelo auto-perdão para que depois chegue no perdão das outras pessoas, tá? Porque o que é necessário para você fazer um auto-perdão autêntico, né? O primeiro passo é que no processo de autoconhecimento você aceite a sua humanidade. Entende? Que você até já leu sobre isso aí, eu acho, no início, né? Então, nós, seres humanos, somos imperfeitos, né? E muitas vezes a gente fica carregando culpas porque erramos, culpa porque cometemos uma gafe, culpa porque fomos maus, né? Culpa porque não atingimos um nível de exigência nosso, pessoal ou de alguém, né? Então vamos acumulando culpas, e o que acontece, né? O culpado merece punição. Entende? Então, eu vejo que muito dos sintomas das pessoas que se apresentam no consultório, individualmente, e também na terapia de grupo, né? Muito das queixas e dos sintomas estão envolvidos com a autopunição. Porque o culpado, ele merece o quê? Se você se julga culpado e se sentencia culpado, em seguida você se autopune.
porque o culpado merece uma punição, uma penitência, né? Então, às vezes, em coisas mínimas ou em coisas máximas, você vai acabar, a partir da culpa, se auto-sabotando e se auto-punindo, entende? E muitas vezes isso vira sintoma mesmo, sabe? Então, às vezes a pessoa que tem um distúrbio alimentar, às vezes, tá? Eu não estou generalizando. Uma das causas desse distúrbio é a autopunição, porque a pessoa está lá presa a culpas de maldades, ou de atitudes, ou de gafes, ou de problemas que ela causou, né? E ela não percebe que todo ser humano erra. Entende? Então, e também, Ana Paula, isso é muito sutil, né? Porque às vezes aquilo que pesa para mim não pesa para o outro, né? Então, isso é muito pessoal, né? Isso é muito individual. A pessoa, ela tem essa percepção dela do que ela errou, mas que ela pode soltar isso, né? Ela pode seguir em frente, né? Pois é, e principalmente, Carla, você diminui muito essas autocríticas quando você percebe que você é só um ser humano, sabe? O ser humano erra, o ser humano é imperfeito, o ser humano é mau, né? Então, enquanto você está negando as suas maldades, quando você faz uma maldade, imediatamente vem uma culpa enorme, sabe? Tem um livro muito bom que eu gosto, e às vezes eu uso muito esse recurso de oferecer leituras para os meus clientes, né? Que é O Lado Sombrio do Buscador da Luz, da Debbie Ford. Né? Olha o título do livro, né? O Lado Sombrio do Buscador da Luz. Tem um outro também com título excelente da Eva Pierrakos, o subtítulo então é melhor ainda, que é Não Temas o Mal. Aí no subtítulo tá: Eu não sou má. Você não é mal. Quem é mal? Como é que o mal existe, né? Se todo mundo nega a sua maldade e a maldade está aí, né? Então, como pode isso? Quem é mal, né? Esse livro da Eva Pierrakos é ótimo, porque não temas o mal. Você é só um ser humano e os seres humanos fazem maldades. Entende? Então, muitas vezes você comete uma maldade, uma traição, decepciona o outro de alguma maneira e não reconhece que você está sendo um ser humano. Não existe ser humano perfeito. E também, Ana Paula, o que eu penso ser humano perfeito. Ser humano já é ser imperfeito. E naquele momento, o que a gente pode pensar também, eu acho que para liberar um pouco esse peso da culpa, talvez, é que você fez o seu melhor com o que você tinha naquela situação, né? Sim, também, você claro. Fez aquilo que você podia fazer, talvez. Exato. E que a gente está em evolução, sempre em evolução, né? E às vezes você fica preso a um passado, a uma falha humana sua, e não se auto-perdoa. Então, quando você permite as suas imperfeições por entender que você é só um ser humano, e ser humano não é perfeito, né? E aí você começa a assumir as suas maldades, né? Além de sermos imperfeitos, somos dicotômicos. Porque o fato de eu entender que eu sou uma pessoa má não destrói a pessoa altruísta e boa que eu também sou. Percebe? Só soma. Verdade. Soma. Então, quando você reconhece a sua humanidade, você se enriquece, você se amplia. Entende? Mas as pessoas pensam que não. Se eu assumir o meu egoísmo, a minha maldade, né, que eventualmente eu vou realmente ser egoísta e etc., isso vai acabar com o meu altruísmo e com a minha bondade. Não. Uma coisa não anula Você vai ser um ser humano bom, altruísta, e eventualmente você vai ser mal porque você é um ser humano. Você vai errar, você vai ser... E que não seja um erro, né? Muitas vezes você usa o seu potencial, né, em autodefesa, usa o seu potencial porque é o que você tem naquele momento, né? Usa o seu potencial humano porque você está repetindo padrões familiares. Muitas vezes, entende? Então, às vezes você trai, né? Você trai alguém, você tem um compromisso ali de fidelidade no relacionamento e trai. Ok? Se você para depois, dentro da sua culpa, né, você para olhar os exemplos que você teve, e você vem de uma família onde esse padrão de fidelidade não existia, né, desde criança você via ou sua mãe ou seu pai, ou quem quer que seja, traindo dentro do seu ambiente familiar, então você cresce achando inconscientemente que é um padrão normal, entende? E às vezes você faz justo por ficar negando
que existe esse padrão no seu repertório. Né? Não, entendi. eu jamais vou trair ninguém. Aí quando você vê, está apaixonado por alguém, já está traindo. Entendeu? Então, quanto mais você nega também o seu potencial humano, e principalmente esse potencial humano que vem de padrões familiares, né? Quer dizer, já vira um condicionamento, já é uma condição, né? Um aprendido. Né? Nós, seres humanos, a gente tem uma parte da nossa personalidade que ela vem geneticamente, vamos dizer assim, o tempero, o temperamento. Né? Então, pessoas são mais doces, pessoas são mais salgadas, mais antipáticas, mais simpáticas, mais felizes. Né? Às vezes você vê um bebezinho que nasceu na mesma família, ele desde pequeno é super sorridente, risonho e tal, e foi recebido do mesmo jeito que o outro, que é mais fechado, mais altruísta. Né? Então, isso é o tempero. O temperinho, ele já vem, às vezes, na nossa genética. O resto, Carla, é aprendido. Aprendido do meio que você está. Apreendido. Né? Porque muito mais do que aprender o que o papai e mamãe quer passar para a gente apreende o que está subentendido, o que está ali guardado, porque a criança ela é muito perceptiva. Né? Então, ela percebe o que está acontecendo e o que você percebe é a maneira que você está retirando aquilo para dentro de você, do meio que você vive, né? E isso vira um condicionamento, vira uma tatuagem. Né? É algo que a criança apreendeu. E no processo terapêutico, a gente começa a distinguir o que é seu, o que é aprendido. Porque a gente vai repetindo padrões, sem saber, isso é um processo inconsciente. Né? Então, vamos voltar na pessoa que traiu. Eu vou logo nesse exemplo forte, porque só para dar exemplo mesmo, para ficar subentendido. Então, a pessoa que traiu, quando chega no processo terapêutico, está lá, super arrependida, se mortificando, e, com certeza, se punindo, porque se tem culpa, tem punição. Tá? Então ela pode estar bebendo muito, fumando muito, dirigindo em alta velocidade, pode estar tendo distúrbios alimentares, pode estar fazendo uma gastrite, pode estar fazendo um monte de coisa para se autopunir. Né? E sem nem pode saber, estar, né? Sem perceber. Né? Então, a partir da culpa, como você se julgou o culpado, você vai se autopunir, né? A sua sentença de culpa. Então você vai dar um jeitinho de se boicotar. Né? Às vezes começa a trabalhar mal para poder ser despedido do emprego, entende? Tem punições assim fantásticas, então, mas a pessoa vai sempre arrumar um jeitinho de se punir. E aí a gente começa a estudar a vida da pessoa, a pesquisar a vida da pessoa, como diz um livro que eu gosto muito, né? Você vai mergulhar na história de vida da pessoa e vai resgatar, sabe, a história de vida dela, e nesse resgate ela começa a perceber que aquilo é um padrão apreendido do meio familiar. Né? E ela, como ser humano, tem tudo dentro dela. Né? Tem todo esse potencial humano. Né? E ela pode mudar isso, né? Ela pode se perdoar. Não é uma questão de mudar, é uma questão de perdoar, entender que tem potencialmente, que ela potencialmente ela pode trair, porque ela é um ser humano e todo ser humano pode trair. Todo ser humano pode matar, né? Só que a gente escolhe não fazer. Depois do processo da pessoa, você fala, então eu potencialmente tenho potencial para atrair, e mais, eu tenho um exemplo familiar. Eu tenho um condicionamento familiar. Então, a partir de agora, eu decido se eu quero repetir o meu papai ou minha mamãe, ou o que eu aprendi lá na infância, porque agora eu tenho consciência. Deixou de ser inconsciente, percebe? Agora eu tenho consciência que esse condicionamento existe, que esse padrão existe, e eu decido não repetir. E aí, por você entender que você é um ser humano, e potencialmente você pode fazer isso e aquilo e mais aquilo, coisas positivas a seu favor e coisas negativas contra você mesmo, entende? Todos nós temos esse potencial. Só que muito desse potencial está inconsciente, que é a sombra que o Jung fala. Né? A gente vai colocando esses potenciais humanos na sombra por padrões também, né? Trair é feio,
né? A criança egoísta, né? Não quer dar o brinquedinho dela pro amiguinho. Aí desde a infância já vão dizer: ah, meu filho é muito feio, dê todos os seus brinquedinhos, tal. Mas ela não quer dar, né? Então não, isso é egoísmo. Aí você vai colocando o egoísmo na sombra. Mas potencialmente você tem um egoísmo. Ó, Percebe? tem até a Letícia perguntando como é que a gente lida e se libera dessa sensação de que é preciso punição? Porque você reconheceu, né? Sim, sim, é Como é aí que onde eu vou você se libera chegar. É da aí que eu vou punição? chegar. Primeiro é você reconhecer que toda vez que você se sentenciar culpado, você vai se punir, de alguma maneira. Sutil Uhum. ou não sutil, o culpado merece uma punição. Então, se você está na culpa, provavelmente você está se punindo. E a maneira que você vai se libertar disso, primeiro, é reconhecer que o ser humano erra, o ser humano é imperfeito. Né? E Todos, você né? é Todos, né, só Ana Paula? todos, Carla, Não sou todos. só eu, não só a Não, outra, todos. não existe ser humano perfeito. Tá? Alguns buscam ser, mas é uma busca em vão. Não existe, não vai encontrar nunca, né? Então, por isso esse livro, O Lado Sombrio do Buscador da Luz, né? Porque teoricamente todos nós estamos buscando a luz. Mas para a gente Uhum. buscar a luz, a gente tem que encarar a sombra, o que tá reprimido. Porque quanto mais você reprime, mais isso vem e vai para cima de você, porque você não Uhum. controla. Né? Então, quando você para de reprimir, você começa a ter o controle. Né? Então, Na eu não reparo. meditação, quando a gente estuda meditação, eles dizem que quando você sufoca uma emoção, você nutre essa emoção. Quando você nega, né? Quando você não aceita aquilo, você acaba fazendo com que aquilo cresça e a sua mente ela, ela não se desliga daquilo. E Então a você melhor perde o forma de controle, você se né? Você desligar não tem é controle. Então, no momento que você assume você reconhecer, olhar potencialmente, mesmo para ela, né? potencialmente eu vou errar, potencialmente eu vou trair, potencialmente eu vou cometer gafes, potencialmente eu vou cometer maldades, né? E aí você Uhum. reconhece isso como um potencial, a coisa passa a ficar na sua mão, aí a decisão é sua. Eu quero repetir isso, eu quero repetir o meu padrão, eu quero repetir isso que me fez mal, porque não existe o bom ou o ruim, existe o que constrói e o que destrói. Né? Porque Uhum. às vezes você pode, a partir de uma suposta maldade, estar se construindo e construindo o outro. Então você pode usar o egoísmo, você pode usar algumas coisas que você rejeitava sem destruir o outro e a seu favor, para dizer não, para se defender, entende? E aquele Uhum. potencial passa a ser seu. Isso E não lhe como diminui. é que eu me libero da punição? Eu É reconheço que justo eu isso. errei. Quando você reconhece que você é humano, que você está repetindo padrões, que não adianta você ficar se punindo porque você é só um ser humano erra, e você Uhum. decide não errar, fica muito mais fácil de você se perdoar, porque você humildemente vai entender que você vai continuar sendo um ser humano e você vai errar muitas vezes. Né? É quase que a pessoa desistindo de ser perfeito, né? Aham. Ela consegue se auto-perdoar, percebe? Nossa, isso é E já tem maravilhoso, vários né? livros sobre isso, né? Sobre a questão de você assumir a sua imperfeição, né? Você permitir que você pode ser imperfeito. Também é Uhum. libertador, é tão libertador quanto o auto-perdão. Entende? É. Você entender que você não é perfeito e você pode ser imperfeito, e na hora que você cometer algo que você julga errado, você pare de julgar e olhe para você e diga: não, tudo bem, né? Tá certo, eu sou só um ser humano, eu posso errar. Eu Né? Eu sou posso só um errar ser e humano, eu posso posso seguir em cometer frente, uma né? gafe. Porque Pois o que eu é. vejo, Ana Paula, é que algumas pessoas, eu percebo isso com alguns alunos meus, que eles chegam até mim e eles paralisam. Eles percebem que cometeram um erro e eles ficam paralisados naquela situação, como se aquele erro impedisse eles de seguirem em frente, de viver e É. errar novamente, Pois acertar, é, sabe? a Andréa Haddad acabou de escrever isso aqui, né? O exercício de ser imperfeito tem que ser algo diário, né? Diário. Isso é Porque lindo. a cobrança, ela vem de todos os lados, né? Existe uma cobrança. As pessoas acham que educar uma criança é ajudar ela a ser perfeita. Ah, não faça isso com sua criança, pelo amor de Deus. Ajude É. ela a ser imperfeito, vai ser muito melhor.
Entende? Se você ajudar uma criança a aprender a ser imperfeito, você está respeitando a natureza dela. Porque, veja bem, a criança, quando ela vai aprender a andar, o que precisa? O que é pré-requisito para a criança aprender a andar? Aprender a cair. Aprender a cair. Aí as mães ou os pais querem evitar a queda da criança, aí retarda ela aprender a andar. Veja a natureza das coisas, né? Então, para você aprender a andar, você tem que aprender a cair primeiro. O que a natureza está dizendo para a gente? Gente, a vida é assim, não existe a pessoa que já nasceu andando e que nunca vai cair, né? Aí, durante a vida, você começa a ter os seus tombos e a se autopunir, a se automutilar e muito provavelmente se autopunir o tempo todo e se autossabotar. Percebe? Então, o primeiro passo, na minha opinião, para o perdão, e é a maneira que eu trabalho com os meus clientes, é você entender a sua humanidade, aceitar a sua humanidade, amar a sua humanidade e principalmente amar as suas imperfeições. Olha como a vida fica mais leve. Fazer um acolhimento, né? Um acolhimento a quem você é. É mais que acolhimento, Carla, é aceitação. Aceitação, isso. Outro dia eu fiz um bate-papo desse para falar de amor próprio. E na minha opinião, Ana Paula, só existe amor próprio com aceitação. Amor ao outro também com aceitação. Se você não se aceita, você não se ama. Você idealiza você e muito provavelmente ama o ideal que você fez de você. Entende? Nossa. Se você não aceita o outro como o outro é, você também não ama o outro. Você ama um ideal que você espera do outro. Então você fica o tempo todo, mas se ele mudar isso, se ele mudar aquilo, se ele mudar aquilo outro, aí vai ficar perfeito, né? Lindo, maravilhoso. Mas eu amo. Só que eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo outro. Só que aquilo e aquilo outro é a pessoa. Faz então, parte, como que você diz que ama a pessoa, mas não gosta daquilo e daquilo outro? Você não ama a pessoa, você ama o ideal que você faz dela. E muitas pessoas amam o ideal, né? E na questão do amor próprio também. Ficam idealizando a si mesmo, exigindo que você mesmo seja diferente do que você é, da sua natureza, muitas vezes, e ficam achando que isso é amor. Não é, gente. Amar é aceitar. Amar é aceitar e, na minha opinião, ponto. Se alguém quiser discutir isso comigo, vamos discutir. Mas, na minha opinião, amar é aceitar. É perfeito, porque... É realmente aceitação mesmo, aceitar quem você é, como você age, como você reage, como você é mesmo, né? Então, mesmo no caso do auto-perdão, né, você vai chegar no amor próprio. Porque para você se auto-perdoar, e tem que ter, né, amor. Percebe? Tem que ter amor para você se auto-perdoar. E para ter amor, você tem que aceitar você. Na sua humanidade. Olha como é simples. Olha como é simples. Não é simples? Mas na prática, né? A gente tem que mudar. É tanta coisa que foi ensinado também, né? Pois é. É um trabalho tão lindo, Carla. Tão lindo esse. Como? Muitas pessoas não aprenderam a se aceitar. As pessoas não ao contrário. Elas só se julgam o tempo todo, se criticam o tempo todo, né? Aprendem a ser exigentes consigo mesmo, aprendem a ficar se rejeitando, se autocobrando, né? Assim, não se aceitam, né? Não se aceitam com as ruguinhas no rosto, não se aceitam porque engordaram um pouquinho, não se aceitam porque fizeram uma maldade, entende? Não se aceitam porque... Aí pronto, gente, acabou o amor próprio, entende? Porque para você se amar, você tem que olhar para você e dizer, tudo bem, Ana Paula, você não é perfeita, pode fazer um monte de erro, se arrepender, pedir perdão para você, para os outros, 1000 vezes. Né? Como diz um filósofo que eu amo, chamado Francisco de Assis, ele diz, o que ele diz? É perdoando que se é perdoado. É perdoando que se é perdoado. Entende? Agora, se você não se perdoa, você não perdoa o outro, e muitas vezes as pessoas também não vão perdoar você. É cíclico. É cíclico, entende? Aí o filósofo diz, é perdoando que você é perdoado. Gente, vamos exercitar isso. Exercitar.
o auto-perdão, vamos exercitar o perdão por... Bom, aí a pessoa entendeu, no processo terapêutico, que ela é só um ser humano e começa a amar a humanidade dela, né? E começa a amar os erros, as qualidades, começa a amar a maneira que ela é, o jeitinho que ela é e tal. Aí sim, né, dentro desse autoconhecimento, onde a pessoa aceita ela como ela é, você consegue ter o perdão, auto-perdão. Tá? Então eu me perdoo porque eu entendi que eu sou só um ser humano, e ser humano é isso mesmo. Vai cometer gafes, vai errar, vai ser imperfeito. Entende? Aí sim é um perdão autêntico, sabe, Carla? Porque essa coisa, eu me perdoo, mas assim, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que melhorar aquilo, e se eu... Aí continua no ciclo da busca pela perfeição. Entende? Então não tem isso. Eu traí, nunca mais eu vou trair na minha vida, perdão, pelo amor de Deus, eu me perdoo, perdoo quem eu traí, perdoo tudo, mas eu nunca mais vou trair. Pronto, já não aceitou a humanidade dela. Porque aceitar a humanidade... Depois, né? A gente não sabe. E aceitar a humanidade é dizer, Carla, eu tenho potencial para trair. Eu pretendo não usá-lo para não machucar você, para não machucar outra pessoa. Mas potencialmente pode acontecer, entende? Porque eu sou só um ser humano. Eu vou trabalhar, eu vou me policiar, eu não quero lhe machucar, eu não quero me machucar, então eu decido que eu vou ficar atenta. Mas dizer eu nunca mais vou trair, você está sendo Deus e não está aceitando a sua humanidade. Ana Paula, esses dias eu vi uma frase que também me repete a isso. Quando você fala quando você pensa assim, eu não dou ao outro o poder de me magoar. Isso também é aceitação, né? Eu não sei, isso aí me trouxe um pouco assim de... Não, eu tive dificuldade de entender. Eu não dou ao outro o poder de me magoar? Então, assim, eu tiro o peso do ombro do outro desse poder de me magoar. Então, assim, às vezes a outra pessoa está agindo de uma forma que, sei lá, que de uma forma raivosa, mas eu não acolho aquilo pro pessoal. Eu não E como essa historinha da chefe... Como a historinha da chefe, isso, eu não exatamente. Pra mim aquilo. É um problema. Que aí é o segundo ponto que eu vou chegar, que é a questão do perdão do outro e da percepção da humanidade do outro também, né? Veja como fica mais fácil no processo terapêutico se a pessoa entendeu, aceitou que ela é um ser humano, e enquanto ser humano ela tem isso, mais aquilo outro, tem aquilo que constrói, aquilo que destrói e tal, né? Como fica mais fácil dela olhar para o outro, como a Joana, da historinha que você leu, né? A funcionária olhar para a Joana e dizer, a Joana não vai me atingir, porque esse problema realmente é da Joana, essa agressividade, essa dureza, essa maldade da minha chefe não é minha, é dela. Né? E a humanidade da chefe, você está reconhecendo a humanidade nela, né? Pois é, aí é onde eu digo, quando você reconhece a sua humanidade, ou seja, que você pode ser agressivo, que você pode errar, que você pode tratar mal uma pessoa porque você é só um ser humano, para você entender a humanidade do outro e perdoar as feridas que o outro lhe causou, fica mais fácil. Entende? Agora, essa autodefesa, da maneira que você colocou, eu não dou poder para o outro me machucar, às vezes o outro lhe machuca sem autorização nenhuma, né? Ele atropela, lhe destrói, deixa você estraçalhado no meio da estrada. Verdade. A gente não tem poder sobre o outro, sabe, Carla? Mas também o que a gente percebe, né? A gente tem o poder de talvez valorizar ou não sei, foi isso que talvez eu entendi. Valorizar ou não você que o outro tenta fazer, né? não trazer para o pessoal, né? Na verdade, como na história que você leu, ela fez, né? A funcionária. Ela não trouxe para o pessoal a agressividade da chefe e começou a perceber que o problema da agressividade da chefe era a própria vida dela, o problema com o filho. Mas antes dela ter essa percepção, as dificuldades dela. Ela sofria, né? Aquilo para ela era um peso horrível, né? Então porque ela trazia para o pessoal, né? Era como se a chefe tivesse propositadamente fazendo a agressividade com ela e prejudicando ela, agredindo ela. Isso. Bom, outra coisa importante, né, nessa caminhada.
Então, você passou a se culpar menos. Né? Uhum. Outro ingrediente para você se culpar menos é você se julgar menos. Ah, com certeza. Né? As pessoas muito críticas, ou seja, eu estou o tempo todo criticando o erro dos outros, criticando a humanidade do outro, criticando o outro, né? Também me autocriticando, me autocobrando, essas pessoas projetam muito, sabe? Projetam muito a autocrítica, né? Então, eu tô atendendo uma cliente que ela está num processo de doutorado e ela projetou um monte de autocrítica dela no mestre, né? No orientador. Né? E ela estava sofrendo horrores, horrores. E até ela perceber que tudo que ela projetava vinha da própria autocrítica. Olha como isso é libertador. Como é importante se conhecer, né? Pois é. Como ela se criticava demais, ela passou a projetar isso no olhar do orientador. E o sofrimento dela aumenta muito mais. Com certeza. Então, as pessoas muito críticas e autocríticas, elas sofrem muito com a projeção da crítica. Entende? Sim. E assim, nos mínimos detalhes. Por exemplo, uma pessoa que tem uma espinha no rosto e não quer ir numa reunião porque aquela espinha está horrorosa. O que ela está fazendo? Ela está projetando a crítica nela no olhar das pessoas que estão na reunião. Aí eu pergunto, bom, mas tu acha que as pessoas vão se incomodar com a tua espinha no rosto? Isso é tão importante, mas né? vão. Eu falei, não, as pessoas estão preocupadas com o tema da reunião, estão preocupadas com o próprio problema delas, entende? Se pararem para criticar a sua espinha, realmente eu vou estranhar muito. Mas é só a projeção da crítica dela de ter se olhado no espelho e achar que ela estava horrorosa com a espinha no rosto. Olha que exemplo. Uma insegurança, engraçado, né? De ser julgada também, né? É a projeção da crítica. É a projeção da crítica nua e crua. E isso a gente faz o tempo inteiro, projetar autocrítica. Aí você começa a criar um monte de olhares perseguidores. Nossa. Entende? E mal sabe que existem pessoas que não criticam. Eu mesmo sou uma pessoa que observa e critico o outro muito pouco. Se a pessoa pode vir no meu consultório com a mesma roupa 10 vezes, porque eu não vou reparar que ela está com a mesma roupa. Eu sou bem assim, viu? Eu falo que isso é muito bom. Eu sou igual aquela Dolly do Procurando Agora, Nemo. a pessoa que é autocrítica, ela projeta tanto as observações críticas dela, que ela faz a fantasia que todo mundo é crítico. Que o olhar do outro é igual dela. Que o olhar do outro é igual dela. Isso que é a projeção. Aí ela cria um monte de perseguidores, porque ela está projetando a autoperseguição dela e a autocrítica dela no olhar do outro. Entende? Interessante. Bom, aí então, andando um pouquinho mais, né? Até porque a gente não tem o dia inteiro para ficar aqui conversando. Quem dera, né? Mas eu estou adorando isso. Ô, Carla, obrigada. Aí quando você parte para o perdão do outro, né? Então, agora você vai perdoar quem lhe machucou, né? Depois que você aceita a sua humanidade, fica mais fácil você aceitar a humanidade do outro, né? Basta isso? Não basta isso. Que dependendo da mágoa que você carrega, né, da dor que o outro lhe causou e etc., não basta isso. Mas ao você perceber a humanidade do outro, como você percebe a sua, entender que ele erra, que ele machuca, que ele faz a maldade que fez e tal, porque ele também é um ser humano, e você resolve perdoar, esse perdão não quer dizer que você tenha que conviver com a pessoa. Muitas vezes a pessoa que lhe magoou realmente não cabe no seu convívio, né? Não é bom, é uma pessoa nociva que lhe faz mal, que lhe põe para trás, que impede o seu crescimento, etc. Então, o fato de você entender que o outro lhe magoou, ou lhe feriu, né? Ou você tem realmente mágoa por N motivos, e ele é um ser humano e você decide que vai perdoá-lo, dentro da humanidade dele, você não precisa conviver com a pessoa que você perdoou. Ela não precisa nem saber que você perdoou. Você perdoa para parar de carregar isso. Para se libertar, né? Para se libertar. Para se libertar. Entende? É como se você soltasse, né? Você solta, você deixa ir.
Você solta o passado, né? Solta o passado. Solta. Solta Agora, aquela no processo terapêutico, né? Que assim, yoga, meditação, tudo isso é autoconhecimento. Então, falando no processo de autoconhecimento, né? Não é só no consultório. No processo de autoconhecimento, você acaba vendo, né? Trazendo para a consciência muitas coisas que estão lá no inconsciente e estão lhe dominando, porque o inconsciente ele é um iceberg, né? A gente tem uma pontinha de consciência e um monstro do inconsciente lá para baixo, e ele manda em você. A boa notícia é essa. Esse danado desse inconsciente manda em você. Então, quanto mais você traz as coisas para a consciência, mais domínio você tem. Pois é. Então, no processo terapêutico, a gente acaba trabalhando muito as questões do pai, da mãe, com a história do pai, com a história da mãe, com a história do pai, da mãe, né? E vai de geração em geração, vai mexendo com essas coisas e tal. Aí, no final do processo terapêutico, é muito saudável que a gente faça o trabalho de perdão do pai e da mãe. Mesmo a pessoa não tendo mais pai e mãe, e mesmo que ela não tenha referência de pai e mãe ou coisa parecida, até do abandono desse pai e dessa mãe, é bom a gente trabalhar o perdão para se autolibertar. Né? Aí, como que fica mais fácil esse trabalho de perdoar o pai e a mãe? Né? Pai e mãe, normalmente, são as pessoas que mais fazem raiva na gente, no decorrer da vida, pelo tempo de convívio que você tem com pai e mãe. Aquele que está lá desde criança e tal. Mesmo ele faz muita coisa boa, muita alegria, muita raiva, muitas mágoas e tal. Okay? E às vezes, sem querer, né, sem intenção nenhuma, estragam, destrói a vida de uma pessoa. Né? E aí você entende no processo terapêutico quais foram os condicionamentos que você pegou e quais as destrutividades que isso trouxe para você, né? Mas não adianta ficar martirizando ele. Né? O vitimismo, a vitimização dentro do processo terapêutico é muito importante. Você perceber que você foi vítima desse pai, vítima dessa mãe, vítima dessas pessoas que participaram da formação da sua personalidade. Isso é muito importante num determinado momento da terapia. Mas depois deixa de ser, né? Porque, como diz o Jean-Paul Sartre, o importante não é o que fizeram de mim, mas o que eu faço com o que fizeram de mim. E soltar isso, né? Soltar tudo. Então já é um segundo, terceiro momento do processo terapêutico. Você sai da vítima para a autorresponsabilidade. Então, no momento que você está autorresponsável pelo seu processo de vida, daqui para frente eu vou fazer, né, o melhor por mim, para que ficar guardando raiva e mágoa de pai e mãe? Né? Para quê? Eles vão envelhecer, muitas vezes vão precisar de você, né? A coisa se reverte, né? Se daqui a pouco está trocando fralda do seu pai, fralda da sua mãe. Para quê? Para que levar essas mágoas? Se eles eram seres humanos, não tinha modelo, né, para poder criar filho, não existe. Não tinha um manual, né? Um manual não vem com manual. Pois é. E tem os próprios condicionamentos, né, da própria vida dela. Da pessoa, né? Do que vem do pai, do pai da mãe. Os sofrimentos, as próprias vivências, dores, que a gente nem percebe, a gente nem tá vendo aquilo, né? Pois é. E muitas vezes... É porque já são quase 10 para o meio-dia, eu não sei se vai cair. A gente tem que fazer a meditação, tá certo. Bom, aí no processo terapêutico fica mais fácil o perdão do pai e da mãe, porque você já entendeu que você é um ser humano, ele é um ser humano, e a história de vida deles. Né? O porquê que eles também agiram de determinada maneira, porque lá na família deles está... A partir desse conhecimento, porque outra opinião que eu tenho é que para existir um perdão autêntico, tem que existir a compreensão. Você vai perdoar o marido que lhe traiu? Sim, eu perdoo o marido que me traiu, a esposa que me traiu, ou coisa parecida, porque eu compreendo o que aconteceu. Então, a partir da compreensão, você perdoa mais fácil. Isso é verdadeiro. E mais autenticamente, né? Então, para ter compreensão, tem que ter conhecimento da história. Ok? Bom, aí eu encerro por aqui. Eu quero pedir para você aqui, para todo mundo já ouvir,
quando você tiver outro dia, outra disponibilidade, semana que vem, na outra, quando você puder, pra gente voltar e continuar, porque eu adorei, achei que foi muito enriquecedor, assim, muito lindo. E eu adoro falar, viu, cara? Ai, Se deixar adorei. aqui, eu vou falando, vou falando. Então vamos à meditação sua, que Nossa, é eu gostei maravilhosa. demais. Então, assim, eu quero agradecer de coração a sua presença. Muito lindo, nossa, e é Obrigado, muito bom obrigado. beber dessa fonte, né? De alguém que Oh, tem esse conhecimento, assim, da vida, na prática, né? Com seus pacientes, experiência, tem tudo, experiência. experiência. É, Isso é muito tá lindo. Eu bom. quero agradecer demais a sua generosidade em estar aqui e já convidá-la para outras, quando você puder. É só você me dizer, a Não. gente vai e entra de novo. Esse horário para mim é bom, porque eu começo a trabalhar de Ótimo. 1 às 9, então Ah, o então horário da pronto. manhã Então, é um uma horário parceria bom. aqui. Tá certo, Tá combinado, bom? Carla. Vamos Então, à agora eu te meditação, convido. que é Vamos, importante. é importante, tudo é importante. Então, a gente vai, vamos Importantíssimo. lá. Vamos encontrar uma postura em que você consiga se sentir confortável. Se você estiver na cama, não puder estar sentado, tá tudo bem. Encontre a melhor postura que você puder. No momento em que você está hoje, no momento da sua vida, feche os olhos, relaxa os seus ombros, solta os maxilares, solta a tensão. Observa se no seu corpo tem muita rigidez, muita tensão, e faz uma respiração longa e profunda e solta. Deixa a boca aberta e deixa sair o ar naturalmente. Mais uma, inspira, deixa sair. E agora você vai deixar o seu corpo respirando, tentando trazer essa respiração lenta e profunda, com a boca fechada, se possível. De olhos fechados também, se possível, a gente faz aquilo que a gente dá conta agora, hoje, nesse momento. Então, respirando lenta e profundamente pelas narinas, vai soltando toda a rigidez, toda a tensão. E vamos tentar chegar lá na energia do amor, lá no nosso coração. Só é possível perdoar quando nos conectamos com essa energia do amor. Sinta o amor em você. Sinta o acolhimento e a aceitação a quem você é. É como se você estivesse se olhando em um espelho e você se reconhece nesse espelho. É aquela pessoa que você já conhece, você já se conhece, não é mesmo? Você já se vê tantas vezes no espelho, já se olhou tantas vezes. Mas agora, traga um novo olhar. Traga um olhar que vem lá do coração. Aceita o seu corpo como ele é. Aceita as suas expressões, aceita o seu jeito, aceita o seu modo. Tenta trazer essa aceitação um pouco mais forte. Aceita os seus erros, aceita as suas falhas, as suas gafes, não importa. Aceita quem você é. Aceita as suas qualidades, as suas alegrias, as suas tristezas. Aceita quem você é. Vamos chegando lá no seu coração, numa vibração de amor muito intensa. E essa vibração, ela vai transbordando. É a energia do amor nutrindo quem você é. Nutrindo essa humanidade com os erros, com os acertos. Nutrindo a sua caminhada. Sinta o amor preencher quem você é nesse instante. Para que você possa se aceitar. Para que você possa soltar a culpa. Solta um pouco mais, solta a rigidez, solta a tensão e solta tudo aquilo que pesa no seu coração. Permita-se estar em paz e verdadeiramente confortável com quem você é, na sua própria companhia. Sinta o amor transbordar. Esse amor por você. Primeiramente, permita-se se amar, permita-se. Solte a culpa, solte o medo desse amor.
Solte o medo dessa aceitação, de se olhar verdadeiramente, soltando todas as punições que você tem trazido até agora. Solta. Não existe o que punir. Você apenas se reconhece. Você se acolhe, se aceita e sinta-se. Sinta-se verdadeiramente amado e amada por você. Sinta o seu corpo respirando plenamente nessa energia de amor, de aceitação. Respira, respira lenta e profundamente. Respira de modo amoroso. Sinta o amor fluir. Sinta a aceitação acontecer agora, nesse instante. Vivencie essa experiência de se acolher e se aceitar. Vivencie a experiência de se sentir amado, de se sentir amada, um amor genuíno, verdadeiro. Mesmo que você não tenha aprendido a se amar, permita-se agora, nesse instante. Sorria internamente para você. Se abrace, se acolha, se aceite. Às vezes não é fácil. Permita-se dar um primeiro passo de soltar a culpa, de soltar a punição. Trazer internamente essa decisão, essa escolha, essa atitude de aceitação, de auto-amor. O auto-amor gera o auto-perdão. Sinta a alegria desse instante. Respire profundamente. É a liberdade e a coragem em ser quem você é, na sua humanidade. É a liberdade e a coragem em amar você. Sinta a alegria desse instante. Se reconheça com um novo olhar. Mude a forma como você se olha. Solte as críticas, solte os julgamentos. Solte a culpa. Se olhe mais uma vez, completamente livre de tudo isso. E hoje, tente várias vezes se olhar no espelho com um novo olhar, com um olhar de aceitação, permitindo que o amor cresça em você, permitindo ser livre nesse amor, ser livre nessa humanidade interna. Sinta o seu corpo, sinta a sua respiração e sinta a alegria de respirar. Traga as mãos unidas ao coração, com os polegares juntos, sinta o seu pulso, sinta o seu coração. Sinta a alegria em amar você. Sinta a alegria em aceitar quem você é. Traga a escolha interna em ser feliz, não nas suas vivências passadas, não no que virá. Eu escolho ser feliz agora, respirando no momento presente, nesse instante.
Lentamente vá retornando. Faça uma respiração profunda. Vamos subir os ombros lá nas orelhas. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Mais uma vez. Inspira. Solta. Abrindo os olhos. Foi curtinha, mas eu achei que foi bem, bem importante. Muito importante. Muito. Gratidão, Carla, Ana. eu amo as suas meditações, amo as suas aulas de yoga. Eu que lhe agradeço profundamente. Tanto a oportunidade de estar aqui falando para as pessoas que quiseram ouvir e também por tudo que eu recebo de você, né? Eu estou dando um tiquinho assim, mas receber de você eu já recebi muitas vezes. Tá? Então, muito lindo. Se alguém também quiser ouvir as meditações, elas estão lá na minha bio, eu consegui colocar na bio. É só clicar no link, tem meditações guiadas, que aí você entra lá e consegue ouvir as anteriores. Quem quiser. Isso. E toda terça e quinta, 11 horas, você está fazendo aqui. Essa live do perdão, né? Da leitura do livro. E teremos próximos encontros. Sim, vou marcar de voltar, com certeza. Ai, um beijo grande para você e para todos que participaram, que estiveram com a gente aí. Um grande beijo, um grande abraço. Foi muito lindo. Tchau. Eu vou salvar. E eu estou fazendo uma playlist lá no YouTube. Você pode acessar as anteriores, ouvir as leituras, tá bom? Quem quiser. Ótimo. Tá bom. Beijão, Carla. Tudo de bom. Beijo. Fiquem com beijo Deus. Para todos. Tenham um lindo dia. Todos. Viu? Gratidão. Fiquem com Deus. Vamos encerrar, então. Um beijo.